Pessoal, então bom dia a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a uma aula nossa, tá bom? Eu sou o professor Joel, professor de Física do Colégio Buriti Sereno Garden. Agora a nossa aula, ela será uma aula do primeiro ano, tá bom? Então, espero que vocês todos estejam bem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o conteúdo que eu vou estar falando para vocês, podem estar parando, tá bom? Eu depois vou gravar o vídeo. Na verdade, já estou gravando a nossa aula e vou depois disponibilizar como anteriormente eu colocava no primeiro e segundo bimestre, tá bom? Então, eu estou compartilhando a minha tela com vocês, tá bom? Para que vocês vejam ela maior, tem um ícone do ladinho esquerdo, como se fosse aquele ícone lá do YouTube de expandir tela, tá bom? Aí depois, vocês, se quiserem aumentar a tela, vocês podem expandir, tá bom? No final da aula, eu faço a anotação dos alunos que estão presentes, tá bom? A anotação da frequência para depois passar para a coordenação, beleza? Bom, eita, isso aqui não tem como colocar. Bom, então nesse bimestre agora, nós vamos estar estudando na sequência do que nós havíamos estudado anteriormente, movimento uniformemente variado, no segundo bimestre, e aquelas aplicações, por exemplo, queda livre, lançamento. Agora nós vamos dar um pouco, uma visão, mudar um pouco o foco com relação ao estudo dos movimentos. Nós vamos analisar os movimentos a partir de um ente que nós chamamos de força. Depois, então, nós vamos estar definindo essas características e, basicamente, nós damos força nas leis de Newton. Tá bom? Então, o que, que acontece? Nós dividimos a física do primeiro ano, que é o que nós chamamos de mecânica, que tem a ver com movimento, em duas partes. Uma chamada de cinemática, a outra de dinâmica. Na cinemática, é o que nós já vimos até então. A partir de agora, no terceiro bimestre, nós vamos estudar a dinâmica, que trata daqueles entes físicos que nós chamamos de força, que faz com que causam, que produzem ou que modificam os movimentos. Um objeto está em repouso, ele adquire uma certa velocidade, houve nele uma aceleração. Mas essa aceleração, de maneira geral, nós podemos falar que foi causada por uma força, certinho? Então, também nós podemos ter situações que nós podemos modificar o movimento. Por exemplo, se você já for falar um pouco mais para frente do teorema do trabalho e energia, né, que fala sobre o trabalho da força vezes o deslocamento, que nós podemos transformar em relação à mudança da velocidade no tempo. Tá bom? Então, mas depois nós vamos falar sobre isso. O que eu estou dizendo agora vai ser basicamente no quarto bimestre, tá bom? Essas aplicações aí, mais específico, por exemplo, no estudo dessa propriedade física chamada de trabalho, energia cinética, energia potencial, tá bom? Então, basicamente, deixa eu ter que salvar.
basicamente nós enunciamos as leis de Newton como três princípios ou três leis: o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação, né, que nós chamamos das três leis de Newton. Que esse princípio da ação e reação, né, ele é mais comum na nossa vida cotidiana, né, que já tem até um jargão que fala assim, né, que para toda ação existe uma reação. Então, é basicamente essa ideia aí de toda ação existe uma reação, foi tirada basicamente lá das leis de Newton, tá bom? Então, basicamente na aula de hoje, nós não vamos estar aprofundando nas três leis de Newton. Eu vou enunciar a primeira lei de Newton, porque nós vamos falar sobre força. E aí nós vamos estudar como calcular força resultante a partir de vetores, tá bom? Eu fiz um outro material específico só de vetores e vou estar disponibilizando para vocês, né, no decorrer dessa semana ou da semana que vem. Esse material é para ajudar, por exemplo, nessas características que nós já havíamos iniciado com relação aos vetores, ou com relação também em força, por exemplo, porque força é um vetor, mas eu vou estar dando essas características mais para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, olha, a primeira lei de Newton, ela fala para nós o seguinte, que se um corpo ele não sofre aceleração, ele vai estar em equilíbrio. Ou seja, se a aceleração é igual a zero, ele vai estar em equilíbrio. Não há mudança de velocidade no decorrer do tempo. Se ele está com velocidade igual a zero, parado, em repouso, ele continua em repouso. Se ele está movendo com uma determinada velocidade, por exemplo, a 80 km por hora, ele permanece a esse 80 km por hora. Certinho? Então, na verdade, a primeira lei de Newton fala da ausência de força resultante. Ou seja, quando você soma todas as forças resultantes, todas as forças que atuam no corpo, a resultante entre elas for zero, não tem aceleração, ele vai estar em equilíbrio, que pode ser de duas maneiras. Uma quando ele está em repouso e outra quando ele está movendo com a mesma velocidade. Então, basicamente, a lei da inércia fala assim o seguinte, se um corpo ele permanece no seu estado de repouso, o movimento retilíneo uniforme, até que uma força resultante não nula atua sobre ele. Isso significa que se essa força resultante não for nula, ele vai poder alterar o seu estado de repouso ou de movimento, certinho? Então, essa propriedade que nós chamamos de princípio da inércia, podemos pensar assim o seguinte, você está na sua casa, de boa na lagoa, deitado, e aí seu celular desperta para você assistir aula de física. E aí você fica com aquela preguiça de levantar o corpo, de escovar os dentes, de ligar o celular. Então, aquela dificuldade que você tem, podemos assim dar entre aspas, né, o nome de inércia, aquela preguiça que nós temos. Certinho? Porque a inércia, ela é essa propriedade física que ela tem a tendência de manter o corpo no seu estado de repouso ou de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, se você for pensar, por exemplo, nós estamos no planeta Terra, estamos submetidos à força gravitacional, que é a força peso. No caso, se você, por exemplo, pula, você desce em direção ao centro da Terra, que bate na superfície do planeta. Então, por que você, por exemplo, não pula e fica lá no ar, por exemplo? Porque tem uma força gravitacional resultante não nula que tem a tendência de puxar você em direção ao centro da Terra. Então, no nosso planeta onde nós estamos, ou na presença de um astro, por exemplo, se você estiver em um outro planeta próximo do Sol, você será atraído por ele por uma força gravitacional
se você for pensar, por exemplo, já em sistema, poderia ser uma força gravitacional resultante entre a ação de dois planetas, se estiver dentro do campo gravitacional desses dois planetas, ou do Sol, por exemplo. E, nesse caso, nós não estamos, por exemplo, na eminência de ter equilíbrio. Por quê? Porque você vai mover com certa aceleração. Por exemplo, quando você pega uma borracha e abandona ela de uma certa altura em relação ao solo, o que acontece? Essa borracha, ela vai cair acelerada. Certinho? Ela vai cair acelerada e vai aumentar a velocidade. O que significa isso, né? Mover acelerado. É que você parte com uma determinada velocidade x e a partir dela você vai aumentando ou diminuindo. No nosso caso, na ação do campo gravitacional, a nossa velocidade vai sempre aumentando. Tá bom? Então, essa é a condição de equilíbrio. Por quê? Porque nós vamos agora falar dessa característica que é a força. Em homenagem a Isaac Newton, força no sistema internacional ela é medida em Newton. Então, o que é a ideia de força que nós temos? Quando nós puxamos ou empurramos algum objeto, nós exercemos uma força. Quando essa força resultante, Fr, ela não é nula, vai produzir uma aceleração, certinho? Que daqui a pouco, depois da nossa próxima aula, nós vamos enunciar a segunda lei de Newton, quando ela não é igual a zero. Quando a força resultante é igual a zero, é a primeira lei de Newton. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos aplicar uma força sobre um objeto para tirar ele dessa condição de equilíbrio, certinho? Quando você aplica sobre um objeto uma força de 1 newton, significa que ele exerceu 1 kg e a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, certinho? Vamos pensar assim o seguinte: se nós estamos no campo da força gravitacional, se você segurar um objeto, por exemplo, eu pego aqui um objeto, seguro um objeto. Esse objeto, ele vai exercer sobre mim uma força de 1 newton, quando, por exemplo, eu multiplico pela aceleração, que pode ser, por exemplo, a aceleração da gravidade, e dá um valor de 1. Se nós adotamos o valor da aceleração da gravidade g igual a 10, então se eu multiplicar por uma massa de 0,1 kg, vai dar 1. 0,1 vezes 10 dá 1. Então, para exercer uma força de 1 newton, o objeto tem que ter 0,1 kg. 100 gramas, então, seria. Certo? Então, isso é a ideia que você tem. Então, quando você segura um objeto de 1 kg, exerceu sobre as palmas da sua mão uma força-peso de 10 newton, porque fica 1 vezes 10, que é o valor de G. Então, no caso, a força gravitacional, nesse caso, ela foi de 10 newton. Então, a força, ela é uma propriedade física vetorial que ela precisa de representar a partir dessas características que nós chamamos de vetoriais. Tá bom? Então, quando nós aplicamos essa força resultante, o que significa força resultante? A força resultante, ela é uma somatória de todas as forças. Você poderia, por exemplo, nessa figura que eu estou mostrando, que tem 4 forças, força 1, 2, 3, 4, em direções que aqui eu escolhi na figura. Então, você poderia substituir todas essas 4 forças por uma somatória delas, onde essa única somatória delas, ela vai ter todas as características juntas dessa força e vai produzir o mesmo efeito, no caso, produzir a mesma aceleração no sistema. Certinho? Aqui, olha, tem um exemplo que fala sobre a aplicação da força. Eu quero voltar no outro material que eu havia feito e mostrar para vocês aqui também.
Tá bom? É esse material aqui que eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom também, tá bom? Se vocês quiserem, depois eu passo também por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, tá bom? Se alguém quiser esse material no WhatsApp, no celular, me manda depois no privado solicitando o material, tá bom? Porque aí eu mando. Eu não vou mandar lá no grupo, porque senão fica muito cheio, certinho? Aí depois perde um pouco o foco, porque as pessoas, né, é muita informação. Só para falar sobre grandezas, sobre os vetores, na física nós descrevemos os fenômenos a partir, por exemplo, de números. Esses números, por exemplo, quando nós falamos a distância da minha casa ao portão, ou a distância do meu quarto ao portão tem 30 metros. Uma caneta tem 20 centímetros. A velocidade de um automóvel é 80 km por hora. A temperatura de hoje é 22 graus Celsius, por exemplo. Quando nós atribuímos essas propriedades, nós estamos atribuindo também uma unidade de medida. Essa unidade de medida, ela representa a característica da propriedade. Por exemplo, graus Celsius é a unidade de medida de temperatura. Metros é a unidade de medida de distância. Existem outras unidades de medida de distância? Existem. Quilômetros, milímetros, micrômetros, nanômetros, jarda, por exemplo, polegada. Então, pé. Então, existem todas essas. Mas o que acontece? Nós representamos as grandezas físicas. Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Velocidade, densidade, intensidade luminosa, tempo, temperatura, resistência, potência. Então tudo isso são grandezas físicas. Só que algumas delas nós precisamos representar por situações além do valor numérico com a unidade de medida, também nós precisamos representar a direção e o sentido de atuação. Por exemplo, quando você fala que um automóvel está indo a 80 km por hora, você também precisa de dar mais características. Por exemplo, qual que é a rodovia que ele está indo? Por exemplo, ele está indo na GO 040. Mas ele está indo no sentido do Garavero para Goiânia ou de Goiânia para o Garavelo, por exemplo. Então, além de representar matematicamente, eu preciso saber qual que é a direção, que é a orientação, e o sentido dessa orientação para que lado que ele está indo. Então, nessas características, eu vou estar representando as grandezas físicas pelos vetores. Então, aqui eu vou representar força, velocidade, aceleração, campo elétrico, campo magnético. Então, todas essas distâncias, todas essas propriedades eu vou representar por grandezas vetoriais, certinho? As que não precisam, por exemplo, como massa. Quando você fala que um objeto tem 5 kg, não precisa saber para onde que está essa massa. Ele tem 5 kg e ocupa um determinado volume. Quando a temperatura, por exemplo, da sua casa é 22 graus Celsius, é porque em qualquer ponto que você tiver lá, ela vai ter uma média de 22 graus Celsius. Tá bom? Por exemplo, quando nós energia, pode pensar lá em energia de alimento. Quando você, por exemplo, pega uma barra de cereal e come lá, tem 500 calorias por cada 100 gramas, por exemplo, lá não vai importar para você, por exemplo, detalhadamente qual que seria as características de força que foi empregada para gerar aquela energia que foi armazenada no alimento, ou das características, por exemplo, de transformação de energia. Então, nesses casos, nós representamos utilizar as grandezas vetoriais, que no nosso caso, a força é uma grandeza vetorial. Certinho? Então, vetores.
Deixa eu voltar aqui, eu não coloquei em formato slide, aí ele fica pulando. Então os vetores, eles são um segmento de reta utilizado para representar a aplicação de força. Nós desenhamos uma seta, uma semi-reta orientada. Significa que, por exemplo, ela aponta da esquerda para a direita, então ela vai estar apontando da esquerda para a direita. Se essa pessoa aqui da direita está aplicando uma força maior, no verdadeiro sentido da figura, eu deveria desenhar uma seta maior. Certinho? Então, né, falando de força, que eu já havia falado que força é representada por vetores. Os vetores, eles têm as características numéricas, que é o número e a unidade de medida, tipo força. Força, podemos falar, uma força tem 50 newton. Mas qual que é a direção dela? É na horizontal ou na vertical, ou se ela está inclinada? Se ela está apontando para cima ou para baixo. Então, são as características que nós vamos dar, por exemplo, para uma força. Existe outra maneira de representar vetores, que nós poderíamos representar a partir do módulo e um ângulo em relação a um sistema cartesiano, o eixo XY. Mas isso aqui, a princípio, nós não vamos estar encontrando esse ângulo, tá bom? Então, o que acontece? O vetor, por exemplo, esse vetor de deslocamento dessa partícula que está movendo, como ela move no decorrer do tempo, é uma função P de t, mas ela aqui, olha, ele está descrevendo uma outra função a partir do eixo XY. Então, eu poderia localizar essa partícula a partir das coordenadas dadas da origem e o ponto onde ela se encontra, e encontrar aqui o vetor que nós chamamos de vetor de deslocamento. O vetor R, que é o vetor da seta, tá bom? Então, o que acontece? O vetor, ele é representado por uma seta e tem um tamanho. Se eu quiser representar o tamanho do vetor, eu vou chamar de módulo. Eu vou usar a letra que eu quero representar o vetor, por exemplo, vetor A, e colocar que ele vale 10. Se é medida em metros, 10 metros. Se é medida em centímetros, centímetros. Na matemática é muito comum falar assim que unidade de medida, por exemplo, poderia ser qualquer unidade de medida. Tá bom? Agora, quando eu quero representar um vetor, estão vendo aqui, olha, tem um R com a setinha em cima, um A com a setinha em cima. Esse vetor que eu chamei de R, para ser o vetor, eu tenho que colocar uma seta em cima da letra, que ela representa para nós o vetor. Eu vou voltar lá na outra figura. Aqui do... Aqui estão vendo? Olha, eu coloquei a letra F e a setinha em cima. Então quer dizer que está representando aqui um vetor. Sempre vai ser a letra com a seta em cima. Então, como eu havia dito para vocês, o vetor, nós vamos representar ele de acordo com a sua representação. Nós falamos em estudo mais avançado que ele tem que ter perspectiva de tamanho. Por exemplo, se eu quero falar que um vetor ele tem 3 unidades de comprimento, é porque eu posso fracionar ele em 3 pedaços iguais e falar que cada um pedaço tem um tamanho X. Por exemplo, se eu falo que cada pedacinho tem tamanho de 1 metro, esse vetor todo ele teria 3 metros. Se eu quiser desenhar um vetor maior, por exemplo, de 4 unidades ou 4 metros, eu tenho que vir desenhar a setinha um pouco maior. Então, essa representação aqui, olha, ela ajuda na hora de definir essas características. Certinho? Então, o tamanho que desenhamos de um vetor, ele representa o seu módulo, tá bom? É muito comum também nós representarmos esse vetor, por exemplo, num sistema cartesiano. Lembra lá do eixo XY? No sistema cartesiano, o que nós vamos observar? Que, de acordo com a matemática, os dois eixos que são perpendiculares, onde o ângulo entre eles é de 90 graus,
nós adotamos que para o lado direito, ou na horizontal, nós temos o eixo X, na vertical o eixo Y. Poderia ser o contrário? Poderia, mas foi adotado, tá bom? E aí nós seguimos a partir daí. Tá bom? Então o que acontece? De acordo lá com a matemática, o eixo Y positivo está na vertical para cima, o negativo para baixo, e o sentido negativo do eixo X está para a esquerda, e o da direção aqui horizontal do eixo X para a direita é o positivo. Tá bom? Então aí nós vamos representar esse vetor a partir de tamanhos que nós colocamos aqui no eixo XY. Aqui está errado, olha, esse tamanho aqui deveria ser AY, não AX, tá bom? Então o que acontece? Quando nós desenhamos um vetor no plano cartesiano, ele vai ter, se você observar, toda vez que nós colocamos um vetor no plano, nós podemos separar ele em dois tamanhos menores. Esses tamanhos menores, por exemplo, o AX e aqui na vertical o AY, tá bom? Em vermelho aqui é o AY. Tá errado, eu vou fazer essa alteração antes de postar lá para vocês, tá bom? Então o que acontece? Esse tamanho A, que está com a setinha em cima, que é o vetor, eu posso substituir ele pelo tamanho AX e AY. Mas para me fazer isso, eu tenho que fazer uma compensação matemática para resolver esse probleminha. E essa compensação matemática nós vamos usar, por exemplo, quando nós fazemos isso aqui, o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é esse aqui, é igual ao AX ao quadrado mais AY. E aí nós vamos resolver essa fórmula e encontrar quanto que vale cada um desses valores. Se você quiser também, você pode usar as funções trigonométricas, seno e cosseno, e representar esses tamanhos a partir dos valores do seno e do cosseno dos valores. A partir da definição do cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, nós vamos encontrar aqui o AX. A partir do seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa, nós vamos encontrar aqui o AY. Certinho? Se você quiser observar essa característica, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, então aí você tem que lembrar lá da definição, certinho? Da função seno, cosseno. Por exemplo, quem é a função, deixa eu colocar aqui, seno. Pela definição, a seno de um ângulo aqui, olha, ele usa esse zerinho cortado no meio. Ele chama de θ. Se não me engano, tem um H aqui em algum lugar, esse nome aqui. Não sei se é no primeiro ou se é no segundo. Certinho? Mas ele tem... Então, é um símbolo, né? É uma letra grega que nós chamamos de θ. Então, o seno, ele vai ser dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quando você aplica essa fórmula da definição, a função seno do ângulo, ele vai pegar o que? O cateto oposto. É o tamanho que está atrás referente. Então, esse tamanho aqui que está atrás, ele tem o mesmo valor desse, que é o AY. Então, aqui, ó, é AY. Tá bom? Então, vai ser o AY dividido pela hipotenusa, que é o tamanho dele. Ou seja, o módulo do vetor A vale A. Então, dividido por A. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e multiplicar cruzado. Peraí, agora tem que... Tá, e o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos multiplicar cruzado para encontrar o valor de AY. Você tem uma função que é uma fração de um lado, do outro lado não tem. Então você coloca o número 1 para não alterar os números e multiplica cruzado. 1 vezes AY dá o AY, que é igual a
vezes seno vezes A são dois números, estão sendo multiplicados. E a única diferença é que coloca o A primeiro, essa norma de colocar, mas não tem problema não, vezes seno de θ. Geralmente coloca o A primeiro para você não achar que o θ vai ser θ vezes A, porque senão você poderia colocar assim, ó, seno de θA e achar que os dois estão juntos. Não, aí seria uma multiplicação aqui. Certo? Então por isso que não é muito comum de aparecer assim, para você não confundir essa propriedade. Porque aqui vai aparecer um número multiplicando o outro. Tá bom? Então dessa maneira aqui, nós conseguimos encontrar as duas funções, a y, aí o ax vai ser a função complementar, que no caso é o cosseno, que você parte da definição de cosseno de θ, que é igual a cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que aí você vai encontrar o valor do ax, que é o a vezes o cosseno. Certinho, pessoal? Todo mundo entenderam aqui? Não conseguiu entender? Você lembra das funções trigonométricas matemáticas. Essas vocês têm que lembrar e lembrar da definição delas. Definido, pessoal, é algo que tem que ser aceito, sim. Tá bom? Então, nós partimos da definição das funções trigonométricas. Quem são essas funções trigonométricas? Seno, cosseno, tangente, secante. Aí tem as funções hiperbólicas, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, a cotangente. Então essas funções são relações que nós tiramos da geometria com a trigonometria, certo? Então as funções que nós mais usamos é a função seno e a função cosseno. Então elas são definidas, são aceitas, que são assim. O seno é definido como cateto oposto pela hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente. Desse jeito você vai encontrar esse número que está aqui em frente ao ângulo e o número que está ao lado do ângulo. Uma vez que você faz isso, aqui nós temos um triângulo retângulo e aí nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar essas propriedades matemáticas aqui. Então por isso que eu havia falado para vocês, né, que o tamanho AX, que é o tamanho desse vetor no eixo X, ele vale A cosseno de θ, e o tamanho dele no eixo Y é chamado de AY, que vale A seno de θ. Para ficar mais claro, por exemplo, olha, deixa eu desenhar aqui, por exemplo, no plano cartesiano. Opa, não sei se eu vou conseguir fazer uma reta aqui, mas vamos tentar. Bom, vamos fazer aqui, ó, plano cartesiano, eixo X, eixo Y. Eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Por exemplo, eu coloco aqui que esse ângulo vale 30 reais. Se eu falo que esse tamanho aqui vale 20, quanto que vale esse tamanho aqui no eixo X e quanto que vale esse tamanho no eixo Y? Como que eu vou encontrar esse valor? Eu vou utilizar as funções seno e função cosseno. Eu vou falar que o seno de 30 reais, eu vou partir lá da definição, lembra? Ó, seno de um ângulo é o cateto oposto, CO cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então o cateto oposto é o que está em frente. Eu vou chamar esse tamanho aqui de Y. Então esse tamanho Y vale quanto? Esse tamanho Y eu vou chamar de cateto oposto, o tamanho Y, dividido pela hipotenusa, que vale quanto? 20. E aí agora só basta eu multiplicar cruzado e encontrar quanto que vale Y. Y vai ser quanto? Vai ser 20 vezes
o seno de 30 graus. Ah, professor, mas esse seno de 30 eu não lembro. Mas lembram lá na matemática, a professora ou professor ensina para vocês uma relaçãozinha da trigonometria que é fácil de lembrar, né? Eles colocam assim, seno, depois cosseno e depois a tangente. Uns colocam TG, outros colocam TAN, tan. Não sei muito bem como que elas abreviam, mas talvez seja tan. Aí você vai colocar aqui do lado os ângulos específicos que tem números mais fáceis de lembrar. Para os ângulos de 30 graus, o de 45 e o de 60. Alguém lembra a musiquinha que o professor de matemática cantava para vocês? Alguém me ajuda? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3. Raiz em cada um. A tangente é diferente, né? Ó, se você for lembrar da tangente, não precisa de decorar quanto que vale, porque às vezes você esquece. Basta a tangente, pessoal, é uma outra função que ela é a divisão do seno pelo cosseno. Tá bom? Essa é a definição da tangente. Seno pelo cosseno. Se, por exemplo, de 30 graus, você divide 1 dividido por 2 dividido pelo cosseno, que é raiz de 2 sobre 2. Quando você tem duas frações, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ah, não, acho que eu fiz diferente aqui, né? É, ó. Deixa eu... Na verdade... É o contrário aqui, ó. Vocês me falaram, mas é o contrário. É 30, 45 e 60 aqui no eixo horizontal. Na vertical é seno, cosseno, tangente. Isso. Por quê? Porque o seno de 30 é meio, que é igual ao cosseno de 60, porque eles são complementares. Então, quando você faz a divisão aqui do seno de 30 pelo cosseno, na verdade que é a raiz de 3 sobre 2, você pega a primeira vezes o inverso da segunda. A primeira fração é meio, 1 dividido por 2. A segunda é raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou colocar 2 dividido por raiz de 3. Aí eu corto o 2, vai ficar 1 dividido por raiz de 3. Aqui na matemática nós usamos um negócio chamado de radiciação, né? Multiplica pela raiz para cancelar aqui. Vai ficar 1 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 3 sobre 3. Então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Quando você divide raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, dá 1. E quando você dividir esse por esse, vai dar raiz de 3. Tá? Mas o que acontece? Não precisa de decorar a tangente. A tangente você lembra. Também na musiquinha, ela ajuda vocês a lembrar. Tá bom? Deixa eu só aceitar aqui. Então, voltando aqui. Nós precisamos da função seno e cosseno aqui para resolver os exercícios. Então, nós precisamos lembrar esses valores aqui, acima desses ângulos, pelo menos. Se você lembra lá da matemática, o cosseno é o complemento do seno. De um ângulo até 90 graus, ele tem um nome.
Então o que acontece? Sempre é o inverso. Se o seno de meio é raiz de 2, é um sobre 2 meio, o cosseno, que é a função complementar, vai ser aquele mesmo valor, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês com relação a como que nós poderíamos medir esse valor, mas só para vocês terem uma ideia, é o seguinte. No ciclo trigonométrico, você pega um círculo de raio igual a 1, coloca ele no plano cartesiano e abre um ângulo. Esse ângulo, o valor aqui, por que é meio? Por exemplo, quando você coloca aqui um ângulo de 30 graus, basicamente o ângulo de 30 graus, ele vai dar esse valor aqui na metade. É porque eu não fiz o desenho direito aqui, tem que ser raio igual a 1, coloca bem no centro, esse valor aqui vai estar na metade, 1 dividido por 2. A metade desse círculo aqui. Então por isso que tem esses valores, que é no máximo igual a 1, tá bom? Só para lembrar. Então o que acontece? Voltando aqui ao nosso exercício, né? Se eu quero encontrar esse valor aqui, y, o que eu tenho que fazer? Aplicar a função seno ou cosseno. Como eu sei que o ângulo oposto aqui é a função seno, eu já venho aqui e aplico ela, função seno. Certo? Então aplica a função seno e já vou falar que o seno de 30 graus vai ser o y dividido pela hipotenusa, que é o 20. Multiplica cruzado, eu sei que seno vale meio. Onde que eu sei que esse seno de 30 graus vale meio? Eu olhei aqui na tabelinha, olha, seno de 30 graus vale meio. Então vai ser 20, y vai ser igual a 20 vezes meio. 20 vezes meio, 20 vezes 1, 20 dividido por 2 dá 10. Então, por exemplo, nesse triângulo retângulo, aqui, se esse valor vale 20, esse valor de frente aqui vale 10. Se eu quero encontrar esse outro valor, o que eu faço? Aplico a função cosseno de 30 graus, é o cateto adjacente, que é o x, dividido por 20. Então, aí o que eu faço? Multiplica cruzado, x vai ser igual a 20 vezes cosseno de 30 graus. Então, eu vou aplicar essa função aqui. E o que acontece? Eu sei que o cosseno é de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Eu coloco aqui que vai ser igual a 20 vezes raiz de 3 dividido por 2. Eu posso simplificar, dividir 20 por 2 dá 10. Então, é igual a 10 raiz de 3. Se eu não quiser deixar a raiz, eu vou substituir o valor da raiz de 3. Mas aqui para nós no ensino médio, geralmente aparece assim. Tá bom? Se não tiver, você pode até substituir o valor da raiz. Aí você olha na calculadora quanto que vale a raiz quadrada de 3, que é 1.7, 1.73, 1.7. Tá bom? Aí você coloca o valor 1.7 e multiplica e encontra o valor 10 vezes 1,7 dá 17. Então, x é igual a 17. Então, vem aqui e coloco que ele vale 17. Então, significa que nesse triângulo aqui, olha, esse valor vale 17, esse outro valor aqui vale 10. Por que eu sei que esses valores aqui têm esses números? Porque eu encontrei pela resolução aqui das funções trigonométricas. E essa parte aqui da trigonometria, né? Nós vamos utilizar ela aqui na nossa aula de vetores. Certinho? Aqui, ó, para encontrar o módulo, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado. Como que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras? Bom, olha, o teorema de Pitágoras você vai aplicar assim, tem um triângulo retângulo, cujo ângulo é de 90 graus, certinho? Se esse valor aqui é A,
esse cateto é B e esse cateto é C. Esse valor A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras. Aí você vai e joga na fórmula e encontra os valores. Se eu tenho esse valor aqui que vale um número e esse que vale outro, eu vou encontrar esse. Se não der raiz exata, você pode deixar a raiz, ou às vezes você fatora até chegar numa raiz conhecida, certo? E as raízes conhecidas são as raízes de números exatos ou são as raízes de números primos. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Então, esses aí geralmente nós lembramos porque eles são múltiplos dos números fatoráveis, tá bom? Então, aqui nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras num triângulo retângulo. Essa seria a fórmula matemática, tá bom? Se nós vamos tratar de força resultante, né, de vetor resultante, aqui o que nós temos que fazer? Lembrar, uma outra coisa que nós temos que ter em mente é que os vetores, eles podem sofrer operações matemáticas, como que nós fazemos no número. Nós somamos números, por exemplo, 5 mais 6, 11, e também subtraímos 6 menos 4, 2. Do mesmo jeito, nós podemos fazer essas operações com vetores. Tá bom? Então, nós podemos utilizar vetores. Achei que tinha vindo alguém aqui. Então, essas operações que nós usamos aqui, o que nós fazemos? São chamadas de operações vetoriais, que pode ser a soma. Quando eles apontam para o mesmo lado, um vai somar com o outro. Tipo, aqui vai ser o vetor A mais B. Tá vendo aqui? Olha, vamos colocar aqui no desenho. Eu tenho o vetor A e o vetor B. O meu vetor resultante, que nós chamamos aqui de R, que poderia ser um vetor C, é a soma dos dois vetores, em módulo, tá bom? Se, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, como ele é menorzinho, eu vou falar que ele vale 2. Esse B é maior, eu vou falar que vale 3. 2 mais 3 vai ser igual a 5, tá bom? Então, por isso que nós estamos somando números, nós temos que colocar essas barras que significa função modular, lá da matemática também, tá bom? Agora, quando nós temos a subtração de vetores, um vetor ele aponta no sentido contrário do outro. Para aplicar a subtração direta, por exemplo, olha, tá vendo aqui eu tenho um vetor B que é maior e um vetor A que é um pouco menor. A diferença dos dois, eu corto o vetor B do tamanho do vetor A e esse pedaço do tamanho do vetor A eu jogo fora. Somente o que sobra eu chamo de resultante. Então, o vetor resultante ele é a subtração entre os dois vetores. Lembrando que vai ser em módulo, tá bom? Que nós vamos estar calculando isso aqui. Se, por exemplo, esse vetor B vale 3, o vetor A vale 2, tá bom? Por que eu falei que o vetor A vale 2? Porque ele é menor pelo desenho que o vetor B. Então, eu vou chamar ele de 3, eu poderia chamar de 5 e de 3 também, esse, não tem problema. Se eu chamar de 7, poderia chamar de 6, pelo menos, ou 5. Então, se eu falei que esse vale 3 e esse vale 2, ficaria 3 menos 2, dá 1. Se fosse 7 menos 5, 2. Então, a representação aqui estaria correta. O vetor resultante, ele é um vetor da diferença entre os módulos do vetor A menos o módulo do vetor B. Certinho? Se esses vetores são perpendiculares, o ângulo entre eles é de 90 graus, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, como eu havia mostrado para vocês, que o vetor R ao quadrado em módulo vai ser igual ao módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado. Então isso aqui eu já até havia falado agora há pouco para vocês. E um outro caso geral para todos eles é quando nós temos uns vetores oblíquos, que eles têm ângulo que não é ângulo de 90 graus, não estão apontando para o mesmo lado e não está apontando em lados opostos, que é sentidos opostos. Quando eu aplico isso, eu vou utilizar um método chamado método do paralelograma para fazer a figura. Eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor azul A, o vetor B, que é o vetor aqui em vermelho. O que eu faço? Eu pego esse vetor A e coloco paralelo ao vetor B aqui no início do mesmo tamanho.
Quando eu faço isso, eu posso transladar aqui o vetor B também e encontrar aqui esse vetor que eu chamo de resultante. Então, no desenho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar na sequência os vetores que são me dados. Por exemplo, olha, geometricamente, o que eu teria que fazer? Por exemplo, dado um vetor A, dado um vetor B e dado um vetor C. Deixa eu colocar aqui um vetor C aqui na diagonal. O B está apontando para cá e o vetor C está na diagonal assim. Esse aqui tem módulo de 2. Esse aqui tem módulo de 3. E esse aqui tem módulo de 2 também. Então, para mim fazer aqui pelo regra do paralelogramo, o que eu faço? Eu desenho primeiro aqui o vetor A. Esse início do vetor B eu coloco na setinha do vetor A, bem no início, ou bem no final dele aqui. Ó. Então, eu venho aqui e desenho o vetor B do mesmo jeito que ele aparece lá. Desenhei o vetor A, o vetor B. Aqui é o vetor resultante entre A e B. Vai ser o vetor resultante AB. Certinho? Se eu quiser usar os 3 vetores, eu posso. Não tem problema não também. Né? O vetor, se eu quiser fazer entre o vetor A, o vetor B e o vetor C, eu venho aqui, desenho o vetor B. No final aqui do vetor B, com o mesmo ângulo, eu venho e desenho o vetor C. Esse é o vetor C, tamanho igual a 2. E aqui vai estar o meu vetor resultante. Do início do primeiro vetor até o final do segundo vetor, eu tenho um vetor resultante entre B e C. Certinho? Se eu quisesse fazer um resultante de ambos os três, o que eu poderia fazer? Por exemplo, olha, nessa figura eu poderia até aproveitar essa figura ou não, mas eu vou fazer um outro aqui, ó. Vou desenhar aqui o vetor A. Esse é o vetor A. Vou desenhar aqui na sequência o vetor B. E depois o vetor C aqui na diagonal, para cá. O vetor resultante, ele sai do primeiro e vai até o último. Aí você pega uma régua, desenha aqui, você tem um vetor resultante. Esse aqui seria o R, A, B, C. A ordem não tem problema, pessoal. Eu poderia começar primeiro com o vetor C, desenhar o vetor B, vetor C, vetor B, e depois fazer o vetor A. O vetor resultante estaria aqui. Do mesmo jeito que está nesse desenho, ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. O que vai mudar é a configuração geométrica que eu coloquei aqui, de acordo com se eu coloquei A mais B mais C, ou se foi C mais B mais A. Não importa, porque existe uma propriedade da matemática chamada comutativa. Tá bom? Então, o que acontece? Só para encerrar, eu quero mostrar aqui para vocês, na sequência, do nosso outro slide que eu havia começado a trabalhar. Quando nós temos dois vetores para o mesmo lado, nós somamos eles. Então, o resultado entre a força de 4 Newton e 3 Newton, para o mesmo lado, soma. Então, fica 4 mais 3, 7. Se eles têm lados opostos, eu coloco 3 menos 4 ou 4 menos 3. Se o número for dar negativo, você joga o sinal menos fora, porque é só o módulo, vai dar 1.
Então, por isso que quando você coloca 4 menos 3 ou 3 menos 4, vai dar, no final das contas, a mesma coisa. Tá bom? Quando eles são ortogonais, o ângulo entre eles é de 90 graus, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos. E quando ele tiver um ângulo qualquer entre eles, nós vamos aplicar aquela propriedade lá, que fala que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno. Essa função aqui ela é um pouco parecida lá com a lei dos cossenos. Tá bom? Na próxima aula eu vou resolver esse exercício com vocês. Tá bom? E aí nós vamos fazer mais outros exercícios. Eu passei direto aqui porque já acabou a nossa aula. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, até mais, pessoal. Até a próxima.